Olá, boa noite, Rosa, boa noite, meu amigo. Você tá bem? Para você que vai me assistir no ao vivo ou no gravado, seja muito bem-vindo. E eu creio que essa palavra, que o que nós vamos falar aqui nessa noite, vai falar o teu coração. Eu creio, não, eu tenho certeza absoluta. Eu creio no Senhor que Deus vai alcançar o teu coração com uma palavra de encorajamento, despertamento para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Tá bom? Nós estamos aqui de segunda a quinta, até dia 13 de junho, porque a gente está em uma campanha de ministrações, uma campanha voltada pelo poder da palavra. Então, em alguns momentos, eu posso não estar aqui, mas eu estou no YouTube também. Então, eu espero você lá e espero muito que Deus fale ao teu coração e que você esteja aqui com a gente sempre, aí de segunda a sexta. Ontem eu não estive, porque eu estava em uma mini vigília. Olá, meu amor, Deia! Então, ontem eu não estive, mas coloquei uma parte aqui que o horário da live era o horário que eu estaria lá. Então, coloquei Fabi, meu amor. Coloquei o horário, a live, vou postar no canal do YouTube para você ver a mensagem na íntegra. Que mensagem foi, Tati? Se eu desse, eu falei ontem que se eu desse um tema, a mensagem seria tudo que você precisa está no secreto. Então creia nisso, tá bom? Hoje nós vamos falar até quinta-feira, nós vamos falar sobre Efésios 6. E eu não quero demorar, eu quero ser muito objetivo. Para quê? Para que essa palavra fale o teu coração e também para que você envie para outras pessoas. Porque infelizmente a gente sabe da correria do dia, às vezes a pessoa não quer ouvir uma mensagem extensa. Mas eu quero que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então você que vai assistir aqui, você envia essa mensagem para alguém, porque eu tenho certeza absoluta que vai falar o coração de alguém. Vamos lá, Efésios capítulo de número 6, você conhece bem o texto. Vai falar: quanto ao mais, irmãos meus, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí vai dizer: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e tendo feito tudo isso, permanecei inabaláveis. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está alertando aos irmãos na igreja da cidade de Éfeso, está alertando a eles para que eles sejam fortalecidos no Senhor, que eles busquem o Senhor, que pela força do poder de Deus eles venham ser fortalecidos. E aí ele vai falando algumas coisas e ele vai dizer lá no final, ou seja, vocês se fortaleceram, vocês estão buscando a Deus, mas depois de terem feito tudo isso, ficai firmes. Por que isso? Porque muitas das vezes nós estamos firmes só hoje. Só hoje. Hoje eu tô firme, hoje eu tô forte, hoje eu tô cheio, hoje eu tô avivado. Mas amanhã passa, é passageiro. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, para que essa força seja renovada em Deus, você precisa se fortalecer todos os dias. Exatamente para que você possa não ter força só hoje, mas amanhã você está firme, hoje, amanhã, depois, até a volta do Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo eu sou apaixonada pelo apóstolo Paulo, e ele vai dizer, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você busca... Olá, meu amor, boa noite. Ele está dizendo... Deixa eu acenar para você. Ele está dizendo: você busca o Senhor hoje, amanhã você busca mais um pouco, amanhã, depois de amanhã você vai buscar mais um pouco, mais do que ontem, e você vai assim.
Por quê? Porque você mergulhar em Deus é você para você estar firme, você precisa ter as raízes em Deus. E para você mergulhar em Deus, mergulhar nas coisas de Deus, mergulhar no sobrenatural de Deus, você precisa entender que Deus é um oceano inesgotável. Oi, meu amor, boa noite. Deus é um oceano inesgotável. E quanto mais você mergulha, mais você quer mergulhar. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Depois que vocês fizeram tudo, estão orando, estão jejuando, estão buscando, estão vigiando, estão se cuidando, aí ele vai dizer, depois de terem feito tudo isso, ficai firmes. Ou seja, não é para fazer isso só amanhã ou hoje. Nem só amanhã. Ah, eu fiz ontem, fiz ontem, Tati, já tô firme. Não, é fazer ontem, hoje, amanhã, depois, porque essa é a caminhada do justo. E o texto vai dizer, e uma palavra que o Senhor falou no meu coração, sobre, que olha só, é resistir todos os dardos, aí vai falando sobre a armadura. A gente vai falar muito sobre a armadura. E a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal, ok? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Essa couraça essa couraça que o texto fala não é a armadura ainda. Essa couraça faz parte da armadura. Então colocava a couraça, né? É como se fosse debaixo do escudo. Colocava a couraça e abaixo da couraça, dentro da couraça, era como um pelo de animal. E esse pelo de animal encharcado de água. Aí você vai entender por quê. Porque quando o exército inimigo lançava dardos, pegando fogo, inflamados, entendeu? Você tá entendendo? Toda a analogia que o apóstolo Paulo está fazendo. Quando o exército inimigo lançava dardos inflamados, ou seja, pegando fogo no soldado que estava no campo de batalha, esse dardo, ele ia atingir só, ele passava pelo escudo, o escudo estava aqui, passava, porque esse escudo ele tinha que ter isso. Ele tinha que ter essa proteção, melhor dizendo, não era a couraça, era o escudo, depois a couraça. Tudo uma proteção para os seus órgãos vitais. Então o texto está dizendo o quê? O escudo de quê? Da fé. Embraçando, ou seja, colocando assim. E esse escudo não cobria o rosto. Esse escudo cobria a parte vital do corpo. Ou seja, cobria os órgãos, coração, cobria todos os órgãos. Por quê? Porque esse escudo media 1,20 m, quase pegava um pouco mais da metade do corpo do soldado. Para quê? Para que quando aquele dardo pegando fogo atingisse o soldado, o escudo, atravessasse o escudo, o que aconteceria? Aquele couro de animal, aquele couro encharcado de água, iria fazer com que a flecha não pegasse no coração do soldado. Por quê? Porque a água apagou. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Quer vencer os dardos inflamados do maligno? Quer? Mergulhe em Deus. Se encha da presença. Se encha, mergulhe na presença, sabe? Encha hoje, se alimente da palavra, adore, aprenda a orar, fale com o Senhor. A gente não vai orar só porque a gente precisa. Ah, eu preciso hoje de uma resposta, então eu vou orar. Não, você vai orar porque você depende dele. Você não ora porque você precisa de algo. Você ora porque você depende de Deus na sua vida. Então a oração, quanto tempo? Há quanto tempo você não ora uma oração direcionada para Deus, sabe? Senhor, o Senhor é isso para mim, o Senhor tem sido o meu sustento. Falar com Deus, porque com Deus não é uma oração que eu possa te dizer, para te ditar para você fazer, não. Deus ama orações espontâneas. Então você só precisa abrir o teu coração e ser espontâneo com Ele. Mas há um detalhe que isso pegou no meu coração agora enquanto eu esperava para fazer a live. Sabe o que é? É que muitas das vezes, sabe por que eu e você perdemos batalhas? Porque muitas das vezes a gente acha que não vai ser atingido. A gente cria em nós uma autossuficiência de achar, não,
Eu tô buscando muito. E busquei ontem, tô me enchendo de Deus, você é atingido. E muitas das vezes o inferno e o Satanás vai te atingir numa distração sua. Numa distração. Talvez você tá... E você alimentar essa autossuficiência quer dizer o quê? Você está enganado, totalmente enganado. Por quê? Porque essa dependência precisa ser de Deus. Então você não vai vencer essa guerra porque você é tão forte que Satanás não vai te atingir. Não, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Sabe o que acontece? Olá, meu amor. O Pedro vai falar sobre como Deus, vou trazer uma analogia. É como se, para Pedro explicando, é como se Deus fosse Satanás, os demônios, né? O diabo fosse os cães e Deus segura eles pela coleira. Olha só que analogia. Por que isso? Porque muitas das vezes Deus permite que Satanás chegue bem perto de você, mas ele não vai te atingir, ele não vai te tomar, mas Satanás, ele não tem poder, mas ele tem força, e a opressão para um ser humano sozinho não aguenta. É por isso que você precisa deixar toda a sua autossuficiência, achando que Satanás não vai te atingir por causa disso ou por causa daquilo. Você precisa entender que o segredo da tua força está em confiar em Deus. O segredo da tua força está em depender totalmente de Deus. O segredo da tua força está em depender incondicionalmente de Deus. Então você precisa entender isso. Entender que há um Deus no céu que é poderoso, oh, aleluia, que ele é mais poderoso, que ele faz o que ele quer, que ele move, ele segura Satanás pela coleira, e nessa ação eu e você precisamos entender. Nós somos tão pequenos, tão insignificantes diante da grandeza de Deus. Então que nessa noite você venha, eu quero só isso. Nós vamos ter palavras muito objetivas, direcionadas. Eu quero que você pare para pensar. Essas 3 lives de Efésios 6 não é à toa, não é em vão. Eu quero que você pare para pensar. Em que área da sua vida você tem se desapercebido por achar que você está tão forte nessa área que Satanás não vai te pegar. Satanás não vai te atingir, sabe? Não vai lançar o dardo. Que área? Será que é na sua família? Será que é no seu emprego? Será que é na sua vida espiritual? Será que é no seu ministério? Será que é no seu casamento? Em que área? Em que área você tem se achado? Mas é hora de conversar com Deus a verdade. Não vem falar para Deus, ai Senhor, eu nunca pensei isso. Não, você pensou sim, você sentiu. Muitas das vezes você não falou, não expressou. Mas sentir muitas das vezes a gente sente, não vai acontecer isso comigo não. Não vai. Eu tô buscando, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Só que são nesses momentos que nós precisamos entender que nós estamos de frente de uma batalha. E se você está de frente de uma batalha, seja ela qual for, seja em que área for, você precisa entender que na trincheira o inferno te atinge também. Mas na trincheira, o que acontece na trincheira? O inferno só atinge soldado desapercebido. Então nessa noite, vamos nos atentar para o que o céu está dizendo para nós, sabe? É hora de se posicionar, de se colocar em prontidão e falar, Senhor, eis-me aqui, sabe? Me esvazia de mim, me esvazia de tudo que eu tenho sentido, me esvazia de todas as minhas convicções, me esvazia de todas as minhas certezas em mim, mas faça o que tu queres. Eu preciso ser cheio, eu preciso buscar, eu preciso me alimentar. Conversa com Deus. O que você precisa? Qual é a área da sua vida que está mais vulnerável para o inferno atacar?
Qual é? Qual tem sido a sua maior batalha? Qual tem sido o seu campo de guerra? Então você vai pensar nisso nessa noite. Por que isso? Porque amanhã nós vamos entrar profundo como fazer para vencer nesse campo de guerra, ok? Então você precisa, são 3 lives bem didáticas. Eu quero que você entenda, eu quero que você identifique qual é o cenário, qual é o campo de batalha, qual é a trincheira que você está, que você precisa ficar mais atento, ficar mais apercebido. Então você vai parar para pensar, você vai meditar nisso. Seja aqui no ao vivo ou no gravado, você vai parar para meditar nisso. Você vai falar, Senhor, eu amo esse texto do Salmista 139, que ele vai dizer, no Salmo de número 139, ele vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe conhece o meu pensamento. Tu me cercas por trás e por diante, ou seja, se eu vou para trás, o Senhor sabe, se eu vou para frente, o Senhor vai, se eu vou para o lado, o Senhor sabe, se eu vou para a direita, ou seja, qualquer passo meu, o Senhor conhece. De longe esquadrinha os meus pensamentos. E aí ele vai dizer, tu me sondas. O Senhor nessa noite está dizendo para mim, para você, Ele te sonda. Ele sabe aonde está a sua vulnerabilidade. Ele sabe aonde está uma área vulnerável da sua vida, aonde Satanás tem persistentemente lançado dardos inflamados do maligno. E muitas das vezes, muitas das vezes não, quase sempre, ele quer matar. E para matar, ele atinge órgãos vitais. Ele atinge o seu coração. Isso é muito sério. E nós precisamos ficar atentas a isso. Tati, você está dizendo que eu não vou sentir, nós vamos sentir. Mas nós precisamos, mesmo sentindo, pedir ajuda a Deus. Para que aquilo não penetre tão profundo. Oh, aleluia. Que transpasse o escudo da fé. Oh, aleluia. E que a gente possa pensar que aquela tristeza é maior do que o que Deus tem para nós. De pensar que aquela tristeza é maior do que a nossa fé. Porque se transpassar o escudo e alcançar o órgão vital, nós vamos para a lona. Nós vamos para ser abatidos. Mas nessa noite, o inferno vai perder. Porque nós vamos identificar a área, o campo de batalha que nós mais estamos vulneráveis para os ataques do inferno. Tá bom assim? Que Deus possa abençoar a sua vida, Fabi. Um beijo para quem vai estar no ao vivo, para quem vai estar no gravado. E manda essa live para alguém, para que essa pessoa também possa identificar, ser alertado pelo Senhor para o que está vivendo, para o campo de batalha, ou um campo na mente. Eu não sei onde é esse campo de batalha. Eu sei o meu campo de batalha. Você sabe o seu. Então, em nome de Jesus, nós precisamos nos fortalecer. Porque se nós deixarmos de crer que Deus pode fazer além desse cenário de derrota, de guerra, de tudo devastado pela guerra, se nós não pudermos, não conseguimos mais acreditar que existe vida além dessa guerra, porque Deus é conosco, e o salmista vai dizer que maior é o que está conosco, então em nome de Jesus nessa noite, entenda, porque se você permitir que o escudo da fé se enfraqueça, esse dardo vai entrar, e se ele passar pelo escudo, ele vai atingir o teu coração. E se ele atingir o teu coração, você pode não estar morto fisicamente, mas você vai ficar morto espiritualmente e emocionalmente. Então, em nome de Jesus, eu estou falando isso porque o Senhor ministrou essa tarde comigo o dia inteiro sobre isso. E eu tenho os meus campos de batalha que eu preciso vencê-los. Então, em nome de Jesus, nessa noite, sabe? Às vezes a gente quer passar uma força, quer passar uma superioridade,
né? Principalmente de achar que é mais santo, mais forte, mas ei, eu sou tão humana quanto você. Eu tenho tantas guerras quanto você, tantas limitações, talvez até mais do que você possa imaginar, mais do que eu possa aparentar. E aí eu volto a dizer, nessa guerra, não é o soldado do lado que te conhece. O soldado do lado está para ti, ó, escudo com escudo. Era isso que eles faziam para se proteger. Você sabia disso? Que você pensa, imagina a cena. Todos os soldados para se proteger do inferno. Imagina, do exército inimigo. E aí eles juntavam, como o escudo media 1,20 m, né? Dava para juntar, ó, eles faziam isso, ó. Juntava escudo com escudo. E aí se formava um paredão de escudo. Ou seja, se você não é atingido, você vai estar tão forte o suficiente hoje. Amanhã a gente busca de novo. Hoje, para ajudar o irmão que está do teu lado. Então, em nome de Jesus, vamos vencer juntos. Eu sempre falo uma coisa que é o que eu acredito. Quando a guerra é compartilhada, ela fica mais leve. Tá bom assim? Beijo grande. Que é o Fabi, printa aí pra gente e marca, porque para poder o pessoal ver aí a live e já ficar aqui no feed, tá bom? Então vamos ver aqui, vou tentar fazer uma pose aí. Não pode, né? Espera aí, isso aí não pode mais fazer, né? Então vamos lá. Foi, pronto. Deus abençoe sua vida. Eu vou jantar, porque você sabe que eu sempre falo aqui, né? Eu não sei jantar tendo alguma coisa ainda pra fazer. Então vou jantar. Amanhã estamos junto aqui de novo. Lembrando que dias de culto, dias de que eu tenho compromisso tanto na minha igreja, né? Quanto fora, a gente chega aqui 10 horas. Mas se eu não tiver, se eu estiver em casa, eu chego aqui sempre 8h30, tá bom assim? Então, ó, vem aqui amanhã, meia hora só, por favor, né? Não vai te tomar tempo, você fica ó, rolando. E tenha certeza de uma coisa, Deus sempre vai ter uma palavra para você. Então, fui!